Olá, pessoal! E aí, diz pra mim, você anda cansada, estressada, agitada, né? Tendo que dar conta de mil coisas e não sabe direito como se posicionar nesse momento em que a gente está meio que saindo da pandemia? Você não sabe se volta a valorizar tudo que você valorizava antes ou se você chuta alguns baldes e faz diferente? Pois é, então eu acho que o papo de hoje pode ser interessante para você, porque a gente tem aqui as influências que estão chegando de Urano em conjunção com o Sol, né? E isso traz uma influência. E o que eu acho interessante é que a maioria dos astrólogos lê a influência de Urano depois que ela já se manifestou na realidade. Por exemplo, todo mundo diz que Urano é aquele que influencia todo esse avanço tecnológico que a gente está vivendo nesse momento. A gente nunca podia imaginar, há poucos anos atrás, que a gente ia ter o mundo na palma da mão. Então, isso é uma evolução tecnológica da ordem de Urano. Mas será que, por ser tão óbvio, a gente esquece que para o avanço tecnológico acontecer, passou antes pela mente humana? Isso é o trabalho de seres humanos que abriram suas mentes, né? Que fizeram lá as tempestades de ideias, que imaginaram, que viram um futuro aonde um computador que antes ocupava um sótão inteiro, agora cabe na palma da mão. Então, a influência dos planetas, ela passa pela nossa mente humana, pela nossa psique, antes de se manifestar. E se a gente estiver atenta à influência desses planetas na nossa psique e puder ter uma gerência um pouco mais inteligente de como a gente vai manifestar, eu acho que a gente tem chance de ser um pouco mais ético na nossa sociedade. Isso sem falar na possibilidade da gente criar uma sociedade verdadeiramente fraterna, né? Trocando saberes e competências, né? E por que não dizer desenvolver uma cidadania planetária? Então, hoje a gente vai falar de como o Urano está influenciando a nossa psique e estamos iniciando uma nova onda encantada, a onda encantada da estrela, que vai orientar a gente como pegar leve nesse momento. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato. Eu sou professora esotérica, taróloga e psicóloga nessa ordem, porque foram os meus estudos profundos com tarô que me levaram à faculdade de psicologia. E por isso que todas essas energias uranianas e galácticas eu traduzo para os arcanos maiores do tarô, porque aí a gente vai saber exatamente como é que isso vibra na nossa psique, na nossa personalidade. E aí saber subir na prancha dessa onda para surfar legal. Então, fica aí que a gente se encontra depois da vinheta. Até já! Ah, que bom que você ficou aqui, que bom! E se ficou, aproveita, dá seu like, se inscreve no canal que eu sei que você ainda não se inscreveu. Isso ajuda pra caramba o canal e você vai continuar assistindo os vídeos, preparando mente e coração para fazer a sintonia necessária, tá? Então, fica a dica. Vamos lá. Então, hoje a gente vai entender, né, como é que são essas influências uranianas e a vibe da onda encantada da estrela. Bom, Urano é o planeta da, da irreverência, da novidade, da imprevisibilidade, né? Ele é uma oitava acima de Mercúrio. Então, você sabe que Mercúrio trabalha com as comunicações, com o comércio, não é? Então, Urano, uma oitava acima, trabalha com as mesmas comunicações, mas no nível mais tecnológico, a rede, os avanços tecnológicos, o celular, a nossa comunicação em tempo real. Lembra? Isso já foi uma novidade. Uau! A gente está se falando em tempo real. Hoje a gente faz Zoom, né? Hoje a gente abre sala de conversa em tempo real com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, isso é bem uraniano. Agora,
O que me espanta é que a maioria dos astrólogos lê a influência de Urano na realidade já manifestada, quando ela já passou pela psique humana e talvez tenha perdido a oportunidade de uma regência mais ética dessa influência. Então, por exemplo, você ouve falar, todo astrólogo, que Urano influenciou as inovações tecnológicas, né, que ele é o grande regente da nova era de Aquário e que vai, então, trazer uma comunicação em massa de uma forma mais efetiva, eficaz, o 5G, enfim, essa evolução tecnológica que nós estamos vivendo. No entanto, e inclusive apontando para algumas novas descobertas. No entanto, eu acho que a gente esquece uma coisa, talvez porque ela seja tão óbvia. Pois para a humanidade chegar a esse avanço tecnológico, de criar esses computadores, né, essa inteligência artificial, isso passou pela mente humana, pois foi um ser humano que criou isso. Então, antes de o avanço tecnológico existir, passou pela ideia de uma mente humana que começou a pensar nessas possibilidades, a desenvolver toda essa tecnologia. Então, antes de Urano representar o avanço tecnológico, Urano representa uma abertura mental para o novo, para aquilo que nunca foi pensado antes. Você já tinha imaginado antes que você poderia ter um mundo na palma da sua mão? Então, isso primeiro abriu uma mente humana para elocubrar, para ter esse tipo de visão, para depois então se construir todos os estudos necessários para que isso se manifestasse na realidade. Então, como é que Urano influencia a nossa mente, né? A nossa psique? Porque ele vai dar aí, vai levar um ano para fazer uma conjunção com o Sol, então ele vai fazer uma quadratura com o Sol, uma oposição ao Sol, uma outra quadratura para depois se unir novamente. E como ele é regente de Aquário, que é a era que nós estamos começando, ele tem uma influência potencializada. Muito bem. Para explicar a influência de Urano na nossa psique, eu trouxe um arcano, o arcano maior do tarô, que é aquele que representa a influência de Urano. Adivinha qual é? O louco, gente, né? Então nós estamos aí, olha, no nosso sistema solar. Urano é esse planeta aqui. Deixa eu pegar uma canetinha para mostrar para você. Urano é esse planeta aqui, ó, esse azul, bonitão, né? Então ele tem uma influência na nossa psique da ordem do louco, sabe? O louco representa a nossa alma pura, elétrica, né? O fogo do espírito imaculado, ainda não encarnado. A representação dele no nosso tabuleiro, é aquela ali, ó, ele está em cima de todo o tabuleiro. Deixa eu pegar a canetinha novamente. Tá vendo ele aqui, ó? Olha. Ele está fora de todas as outras cartas do tabuleiro. Por quê? O primeiro septenário, que é esse aqui, representa a nossa capacidade de pensar, nossa mente racional. O segundo septenário, a nossa dinâmica emocional. E o terceiro septenário, a nossa dinâmica comportamental. Então, gente, se a gente começa a perceber a influência de Urano ainda na nossa mente, antes de influenciar, ainda na nossa mente superior, na nossa alma, antes de influenciar instintivamente a nossa mente, a nossa emoção e nosso comportamento, a gente tem uma chance de fazer um uso super inteligente dessa nossa personalidade aqui. E o que eu chamo de inteligente? Eu chamo de inteligente quando a gente acompanha a inteligência divina, que é aquela que funciona independente do nosso livre-arbítrio. É aquela que rege os ciclos, é aquela que rege a vida, né? Então, Urano representa essa parte nossa, a nossa parte da nossa alma.
A nossa alma é aquela que a gente faz contato quando a gente para fazer as nossas orações, quando a gente resolve ter uma conversa séria conosco, quando a gente se ajoelha, põe a mão na cabeça e fala assim: Meu Deus, a gente está fazendo contato com a nossa alma. Então é essa coisa, sabe? Meio oração, meio se render a uma sabedoria superior. E para dar uma força para essa comunicação acontecer nesse momento, a gente tem a famosa presença de Júpiter em peixes, né, que amplia para caramba o que peixe significa, que são nossas águas profundas, uma sabedoria inconsciente do nosso ser, que é meio o habitar também da nossa alma, né? Então a gente está assim tendo uma possibilidade muito grande de desenvolver a tecnologia divina. Qual é a tecnologia divina? Hein, gente, se você está pensando e admite que o Urano influenciou a comunicação tecnológica global em tempo real, qual é a influência que Urano vai ter sobre a nossa mente em termos de avanço tecnológico da nossa mente? Vai, chuta, chuta, escreve no comentário, eu quero saber se você acertou. As habilidades da nossa mente. Para além, uma oitava acima de Mercúrio, para além do papinho, né? Para além do tete-a-tete, a comunicação telepática, a nossa intuição, o nosso contato com o nosso eu superior. Então, nunca dantes neste planeta foi tão propício e tão fácil fazer esse contato com a nossa alma através da meditação. É meditação, você vai parar, você vai sentar, você vai sustentar a sua atenção na sua respiração e vai ficar ouvindo a sua mente influenciada por Mercúrio, a mente mercuriana, aquela que tagarela, aquela que fala, mas você tem que fazer isso, mas você tem que fazer aquilo, mas o que você está fazendo aqui, assistindo, você tem tanta coisa para fazer, né? Então você vai deixar ela falando sozinha, vai dar uma canseira nela, até que você vai entrar no silêncio. Aí, quando você entrar no silêncio, você já vai estar fazendo o seu contato com essa mente superior, super potencializada agora com a conjunção de Urano com o Sol. E isso vai acontecer durante todo esse ano em diversos tons de conversa, né? Então, olha só que legal, gente. A gente vai ter chance de, se tiver meditando, tiver em contato com seu silêncio interior, tiver expandindo a sua habilidade da sua intuição, estiver prestando atenção nos seus poderes telepáticos, né? Ah, você pensa em alguém, essa pessoa te liga. Ah, você pensa em fazer alguma coisa, aquela oportunidade aparece na sua frente. Tem que estar ligada, tem que estar prestando atenção para sacar essas sincronicidades. Então, você vai ter a chance, como nunca antes neste planeta, de desenvolver essas habilidades. E eu aproveito, inclusive, para fazer o convite para você, para fazer o curso, a jornada de tarô, a jornada arquetípica para o autoconhecimento através do tarô. Assim, cada vez que eu trouxer aqui um desses arcanos para fazer essa tradução das energias, você vai saber o que cada um desses arcanos representa na sua vida, na sua psique. Então, aproveita, entra nessa turma, tá aqui na descrição, claudiarato.com.br/método JAAT, Jornada Arquetípica para o Autoconhecimento através do Tarô, tá bem? Então, não perca essa chance. Então, agora vamos ver o que a galáxia está enviando para a gente, né? A gente já viu que a gente vai estar aqui com a abertura, grande abertura para entrar em contato com a nossa alma, para receber, outra característica de Urano, receber ideias que nunca teve antes, sabe? Abrir a criatividade, de repente colocar em xeque, questionar valores que você nunca questionou antes e que, de certa forma, a pandemia e o isolamento ajudaram você a questionar. Né? Afinal de contas, a gente não precisa de tanta coisa quanto achou que precisava. E outras coisas que a gente nem dava tanta importância, viu que sem elas
a gente não fica bem, né? Como, por exemplo, os amigos verdadeiros, né? Como, por exemplo, como é bom se livrar de relações tóxicas, né? E isso implica em saber dizer um não. E para saber dizer um não, você precisa se conhecer. Você precisa saber se está dizendo um não, que não é um tiro no pé, né? Porque de repente você dizer um não para uma oportunidade que era super legal e ficar dizendo sim para algo que não vai mudar nada. Nada a ver. Então, por isso, autoconhecimento. E nós estamos então na onda encantada da estrela. Vamos trazer aqui o quê? Qual é o oráculo da estrela, né? Hoje a gente vai saber qual vai ser a vibe que vai permanecer durante esses 13 dias, estudando, conhecendo, entrando em contato com a vibração do oráculo da estrela magnética, que é a 20ª onda encantada do Tzolk'in. Ela encerra o Tzolk'in. Deixa eu mudar a tela aqui. Essa onda encantada começa dia 6 de maio, hoje, e termina no dia 18 de maio, tá? É do Kim 248, que é o Kim da estrela magnética, e termina no Kim 260, que encerra o Tzolk'in, que é o Sol cósmico. Olha que coisa mais linda, gente. É aquilo que eu falei, né? Recebe essa informação com o coração e com a mente aberta. Esta onda encantada começa com a estrela magnética. Respira isso. E ela termina com o sol cósmico. Respira isso. Sabe, ouve essas palavras com a inocência e a espontaneidade e a ingenuidade de uma criança. Isso também é representado pelo louco. Sabe? Estrela magnética. O que você imagina? Sol cósmico. O que você imagina? A gente está nessa vibe. De 6 de maio até 18 de maio, a vibe é estrela magnética e sol cósmico. Tá? Então, vamos lá. Próximo slide. Qual é o oráculo da estrela? É esse aqui, ó. A estrela, ela traz o poder da elegância, a ação de embelezar para chegar à sua essência, que é a arte. Então, a estrela, ela fala de arte. Ela fala de arte da seguinte maneira: vamos trazer esses conceitos lá das dimensões da alma, que eles são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado a entender. Por exemplo, elegância não é a elegância da nossa 3D aqui, de se vestir bem e tal. A elegância está mais ligada à coerência. Sabe aquela pessoa que é coerente com sua alma, que ela realmente expressa sua alma? De repente, se ela é uma pessoa simples, ela sabe ser super elegante dentro da sua simplicidade. Então, elegância na galáxia é um movimento elegante, sabe? É um movimento que os planetas giram em torno das estrelas e as estrelas giram em torno do grande Sol central e as estrelas se encontram entre si, todas de forma muito elegante, muito coerente, uma coerência matemática, uma coerência exata. E ela traz a ação de embelezar, porque essa coerência é beleza. Uma vez eu ouvi uma grande consultora de moda, a Constância Pascolato, falando isso, né? Que a elegância muitas vezes estava na simplicidade do que nas roupas de marcas que necessariamente a gente deveria estar usando para ser elegante. Né? Então, é essa vibe da estrela. E ela está no tom magnético, ou seja, ela está magnetizando, ela está trazendo isso para o foco, ela está atraindo isso para o propósito. Ela está dizendo: olha, o propósito desses 13 dias é isso. Procura ser elegante, no sentido de ser coerente com você mesmo, porque aí você vai ficar bela, vai brilhar o seu brilho e, quem sabe, fazer contato e descobrir a sua arte. Porque o brilho de cada ser humano
é aquilo para o qual ele foi configurado para exercer nessa encarnação. Então, cada um de nós tem uma contribuição única, pessoal e intransferível, e isso é arte. E é dito pela lei do tempo que tempo é arte, ou seja, todo o tempo que a gente estiver aqui se experimentando, a gente devia fazer da nossa vida a nossa obra de arte, né? Então, essa é a estrela, essa é a vibe. Porém, essa vibe, né, como a lei do tempo ela é quadridimensional, para cada selo tem 4 selos que estão ali, né, influenciando, coordenando e sustentando aquela vibe. O selo do macaco, que é o selo que você está vendo aí à direita, deixa eu pegar aqui, ó, este selo aqui que está à direita da estrela é o poder análogo, é o poder amigo, é aquele poder que ajuda, né, a essa estrela magnetizar a elegância, a beleza e a arte. E quem é que está aí? O macaco. O macaco traz o poder da magia, a ação de brincar e a essência da ilusão. O macaco, ele é aquele que eu faria correlação, por exemplo, com o planeta Mercúrio, sabe? Ele é aquele que fala, que comunica, que brinca e que faz da vida uma magia. Por quê? Porque ele leva na brincadeira, porque ele sabe que isto aqui é uma transição, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana, passageira. Isso aqui vai se tornar uma bagagem para a nossa próxima viagem. Então, o macaco é aquele selo que pega leve, sabe? Que faz da vida uma magia. E isso vai nos ajudar agora a brilhar, a se embelezar no sentido de ser coerente com a gente mesmo. Porque eu sei que ser coerente com a gente mesmo dá um maior trabalho. A gente tem que dizer uns nãos, sabe? A gente tem que, às vezes, remar contra a maré. Todo mundo está esperando que você tenha aquela decisão para aquele mercado, para aquela atuação, para aquele ganho, que todo mundo aprova como sucesso, que todo mundo concorda, e você, de repente, não vai por aí, porque o seu caminho pessoal, você está sentindo que não é por ali. Então, é preciso coragem. E aí, o macaco ajuda a gente, fala: olha, não leva tão a sério assim, não vai ser assim tão grave se você não for por esse caminho que todos estão indo. Se ouça um pouquinho, pega leve, também não cobre tanto de você, que a escolha que você fizer na contramão da realidade tem que te dar certo e te levar às últimas e maravilhosas consequências. É experimento, é experiência. Ainda mais nesse ano de semente elétrica que a gente está vivendo, que a gente está semeando o nosso serviço, né? Então, que a gente se permita as experiências para encontrar e para viver a nossa coerência e nos embelezar com a expressão do nosso verdadeiro ser, e isso é arte. O poder oculto da estrela, desses 13 dias, vem no caminhante do céu. O caminhante do céu traz o poder do espaço, a ação de explorar e a essência da vigilância. Como a gente está falando numa vibração de alma, que é da instância superior, que não é da nossa personalidade, esse espaço é o espaço interno. Essa ação de explorar é explorar os espaços internos, né? Magnetizando, ser coerente, atraindo o propósito da nossa arte, da expressão do nosso verdadeiro ser. Né? E a essência é a vigilância. Gente, a vigilância do caminhante do céu é aquela que Jesus falou: orai e vigiai, porque a qualquer momento o ladrão pode entrar em sua morada. A sua morada é a sua mente. Orai e vigiai é manter o foco na sua alma, para que tudo aquilo que te influencie tenha sempre a gerência, a regência da sua alma. É ela que vai garantir a ética na tua ação. Lembra que eu falei de Urano agora há pouco? Volta lá. Urano influenciando o avanço tecnológico, né? Se nós tivéssemos a atenção para a influência de Urano na nossa mente, talvez a gente não tivesse menos problemas com alguns avanços tecnológicos que permitem que se criem armas, né, letais, né, que também é um avanço tecnológico.
Então, esses espaços que o caminhante do céu traz como poder oculto, olha, um poder oculto nesse momento em que você está atraindo a coerência para expressar a sua arte, leva as coisas menos a sério e explora os seus espaços internos. Esteja sempre atenta, né, aos seus espaços internos e explore, seja vigilante. O que que você está pensando? O que que você está sentindo? O seu comportamento está coerente com o que você está pensando e com o que você está sentindo? Você está expressando o sim quando você realmente está sentindo que quer dizer um sim? Você está dizendo um não quando realmente está sentindo que a sua resposta deve ser não, e sempre pegando leve, sem se julgar. Larga o chicote. É uma experiência, é um autoconhecimento, né? E o selo que está aqui do lado, esse selo aqui, o espelho, esse selo branco, é o desafio de toda essa onda encantada. Olha que coisa mais inteligente. Olha qual é o desafio dessa onda encantada. Agora eu quero te encarar nos olhos. Deixa eu me trazer para a tela. O grande desafio dessa onda encantada é o espelho magnético. O que que o espelho traz? O reflexo, o poder do infinito, a ação de refletir a ordem. Vamos lá. É o poder do infinito. Por quê? Porque nós somos seres eternos. Então, a nossa experiência que estamos vivendo aqui, ela se reflete no infinito, infinitamente, né? No passado, no futuro, tudo que eu sou aqui hoje, eu já estou trazendo a todas as experiências do meu passado nessa vida, dos meus antepassados e dos meus ancestrais. Então, aqui ancoram aqui em minzinha, nessa personalidadezinha, em vocêzinha, na sua personalidadezinha. E qualquer coisa que você fizer com essa bagagem hoje, qualquer coisa que você produzir com o seu pensamento, sentimento e ação, você vai estar construindo o seu futuro. Então, tá tudo aqui no momento presente, do aqui e agora. E isto é infinitar, é o poder do infinito sempre presente no aqui e agora. E a ação é refletir. Essa ação de reflexão do espelho é uma lição esotérica que todo mundo que já entrou no caminho do autoconhecimento conhece. O outro não existe. O outro é apenas um reflexo de si mesmo. Porque tudo aquilo que você vê no outro, que você admira no outro, você tem um software para ver isso no outro. Então você decodifica isso porque você tem isso dentro de você. E tudo aquilo que você odeia no outro, que você não gosta do outro, da mesma forma, você tem o software dentro de você que decodifica isso. Você sabe que aquilo é odioso. Então você sabe, você tem. Você admira aquela competência. Então, você sabe, você tem, você sente o que aquela pessoa que está sendo competente sente. Tá igual. Inveja é não ver. E quando você admira, já é uma oitava acima da inveja. Eu admiro. Eu já estou perto da possibilidade de me trazer isso como um reflexo de mim mesma, espelho. Então, o desafio dessa onda encantada é esse, é o espelho, é você perceber que tudo aquilo que você vê no outro, e como a gente está atraindo a coerência, o brilho, a arte, todas essas coisas boas que você vai ver no outro durante esses 13 dias estão dentro de você. Esse é o desafio. Você está preparada? Você está preparada para ser feliz? Você está preparada para aceitar a prosperidade na sua vida? Você está preparada para aceitar a felicidade nesse momento do mundo em que o mundo está de pernas para o ar? Né? Enquanto tem pessoas morrendo, crianças continuam nascendo. E a sua condição? Você está preparada para aceitar aquilo que você vê e admira no outro ser seu, e aquilo que você odeia no outro também ser seu, e poder fazer esse trabalho elegante de passar então a ser coerente com você mesmo, conhecendo suas sombras e sua luz? Respira. Essa é a vibe dos próximos 13 dias. Feliz,
onda encantada da estrela. E feliz novo giro do Urano, sabendo que ele representa o louco na nossa mente. E para finalizar, eu vou trazer uma frasezinha com o tarô, que traz os arcanos que estão ativados nesse momento para a gente sintetizar o movimento na nossa psique que essa vibe toda está nos trazendo, nos oportunizando. A frase traduzida para a nossa psique é essa: o louco está representando a energia uraniana sob a qual nós estamos sendo influenciados fortemente nesse momento de transição planetária. Ele é o louco, ele representa essa nossa ingenuidade, a espontaneidade da nossa alma, a inocência e a coragem que todas essas condições trazem para a gente. A coragem de se atirar para o desconhecido, a coragem de admitir conhecer algo novo que nunca viu antes, a coragem de não ser previsível. A força é o arcano número 11, que está aqui representando o 11º giro da Lua em torno do Sol. Nós estamos na 11ª Lua, a Lua espectral. A Lua espectral, ela representa aquele tom espectral que comanda a liberação, né? A libertação, o desapego. E aí você fala assim, mas Cláudia, pô, a lua espectral fala de desapego, e como é que você está colocando a força, né? Que é esse ser humano sentado, super apegado nesse leão, né? Pois é, exatamente. Porque a força que o tarô mostra e nos ensina, é a força desse nosso eu superior sobre o nosso lado instintivo, sobre a nossa personalidade, que é a nossa personalidade, o nosso ego. Nosso ego é reativo, né? Ele realmente, ele é muito pouco inteligente do ponto de vista da nossa alma, porque ele reage às provocações daqui de baixo. Mas, por outro lado, sem ele, a gente não existiria aqui. Então, o arcano da força fala da força de vontade da gente submeter, domesticar o nosso ego para ele ser obediente à nossa alma. Então, a força aqui, logo depois do louco, ela está dizendo o seguinte: olha, vamos segurar a onda desse leão, dos desejos desse leão, dos quereres desse leão, das escolhas desse leão, para ele ficar mais leve, para ele, sabe, se permitir, né, ser imprevisível, para ele se abrir à imprevisibilidade que o louco representa, né? Então, essa é a leitura da força. A estrela representando mesmo a onda encantada da estrela. E aí a gente vê a estrela abrindo o baú de Pandora, aonde sai a sua estrela, da qual ela olha ajoelhada e nua, ou seja, com humildade, com aquela ingenuidade, com aquela espontaneidade que o louco também representa, ela se ajoelha, ou seja, ela, né? Ela, com humildade, esse ego que a força está ajudando ali a dominar, que é o leão, quando ele chega na estrela, ele já está calminho, tranquilinho, e ele então se deita e olha para a sua estrela, né, com muita tranquilidade e confiança. Mas o baú de Pandora também solta todas as pragas, todas as sombras, todas, né? Que é aquilo que a gente acabou de ver, que o espelho vai desafiar a gente. Todas as coisas que a gente vê que adora no outro são nossas. Todas as coisas que a gente vê que odeia no outro também são nossas. Então, a gente, para brilhar a nossa estrela, a gente tem que ser coerente com a gente mesmo. Conhecer os nossos insetinhos e a nossa luz, nossa sombra e a nossa luz. E no final dessa onda encantada, a gente tem o sol cósmico, que é o sol, que é a clareza, que é a luz, que muitas vezes não é tão tranquila assim como a gente pudesse imaginar, né? Por exemplo, a gente está vendo tanta coisa horrorosa hoje no mundo, né? Tanto ódio, tanta intolerância, tanto preconceito por causa da luz. Está entrando muita luz no planeta, né? A gente está mudando de região planetária, a gente está acelerando as nossas átomos, as nossas moléculas. Então, tudo tem que vir à tona, não dá para ficar nada escondido. Todo mundo está recebendo luz e todo mundo está sendo, de certa forma, catucado para ser quem é.
né, para exercer aquilo que acha que é. Então, tem gente que está rugindo com o leão, e tem gente que está fazendo a lição de casa, que é aprendendo a domesticar esse leão, para poder, quando brilhar, brilhar à luz da estrela, e não essas pragas que estão aí do lado. Então, essa é a frasezinha que a gente tem aí na nossa psique. Vamos embora, né? Agir com coragem, com espontaneidade, com inocência, nos abrir para o imprevisível que o louco está mostrando para a gente, né? Vamos segurar a onda do nosso leão, da nossa personalidade, para ela parar de querer, né? Igual uma criança de 2 anos que quer tudo. Peraí, não queira nada agora não. Dá um tempo, né? Olha para dentro de você, vigiai e orai. Procura teu brilho, procura enxergar suas sombras com honestidade, seja coerente com você mesmo, para você obter a elegância que vai te levar ao amor próprio. Porque o que o sol representa aqui é a mais pura representação da nossa autoestima, autoconfiança e autorrealização, tá bem? Então, se você chegou até aqui, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, enfim, dá uma força para o canal para a gente continuar aqui batendo esse papo incrível e tão alinhante, tão fundamental, tão comprometido com a evolução da nossa humanidade nesse planeta. Tá bem? Então era isso, gente. Gratidão! Namastê em Lakesh. Eu sou um outro você.